Olá, eu sou Hugo Alexandre Silva Favacho, sou farmacêutico de formação e atualmente professor da Universidade Federal do Amapá. Eu trabalho com tecnologia farmacêutica e eu gostaria de agradecer o convite do SENEC para a participação então da Semana da Química, organizada pelo Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Bom, gostaria de compartilhar um pouco sobre esse tema bem relevante, que tem ganhado importância para a indústria, para os pesquisadores e para o mercado consumidor, que é a nanotecnologia. Eu falarei de nanotecnologia, mais voltado então para produtos farmacêuticos, cosméticos, sobre como que a nanotecnologia vem sendo empregada, quais são os principais produtos que já existem no mercado, que têm uma relevância, os desafios e os impactos que a nanotecnologia ela ocasiona e pode ocasionar na qualidade de vida. Eu trouxe aqui algumas reportagens que mostram a relevância desse tema. Então, por exemplo, para a área da economia, para o mercado PET, para a área da saúde, a física, a música, né, por meio desse reportagem que mostra que pesquisadores tocaram uma guitarra microscópica, e um assunto bem atual, que é a busca pela prevenção e tratamento da Covid-19, utilizando medicamentos que possuem nanotecnologia. Bom, essa figura aqui mostra a relevância do tema para a economia. Então, ela mostra que a previsão é que em 2020 haja um movimento de 3 trilhões de dólares do mercado utilizando, então, nanotecnologia. Ou então, quando se fala no prefixo nano, que vem do anão, surgem diversas terminologias: nanotecnologia, nanociência, a nanoescala, nanomateriais. E quando se fala em dimensões na escala nano, estamos falando então de 1 bilionésimo de 1 metro. Então, trouxe aqui uma comparação. Se a gente comparar, por exemplo, a distância entre a capital que eu estou, a cidade de Macapá, localizada no estado do Amapá, até a capital do Ceará, que é Fortaleza, tem uma distância de aproximadamente 1.455 quilômetros. Convertendo isso para milímetros, dá 1.455 milhões de milímetros. E aí, quando se leva em consideração a proporção da diferença então, dessa distância de um diâmetro de um grão de areia, que equivale a 1 milímetro, para a distância da capital Macapá para Fortaleza, significa que um grão de areia está para a distância entre Macapá e Fortaleza, assim como o nanômetro está para o metro. Então, se a gente pensar numa escala nanométrica, basta dividir por 1 bilhão de vezes o metro. E para os produtos nanotecnológicos, eles estão, então, na faixa dessa escala nanométrica, aproximadamente de 10 a 100 nanômetros. Então, são partículas bem pequenas, quando comparadas com outros micro-organismos, como vírus, bactérias e células. Bom, eu gostaria de discutir um pouco sobre os avanços que existem, como a nanotecnologia. O que é realidade? O que é ficção? Então, trouxe aqui um exemplo do filme do Robocop. Lembra do filme do Robocop? Ele utiliza uma certa viseira, um óculos que faz uma checagem, ele determina
e nos dá várias informações sobre uma pessoa, por exemplo. E será que isso já existe? Então, hoje, várias empresas estão desenvolvendo alguns tipos de óculos inteligentes que utilizam, por exemplo, ferramentas utilizadas em smartphone, em relógio. E com isso, a pessoa ela pode levantar várias informações por meio desse óculos. Então, essa figura aqui mostra o que pode conter nesse óculos, como sensor de luz, microfone, sensor de proximidade, um chip, também numa escala nano, um scanner. Então, são várias ferramentas que tornam esse óculos inteligente, um pouquinho semelhante ao óculos que foi idealizado nos filmes do Robocop. Então, por exemplo, ele pode, na lente do óculos, mostrar uma rota de um mapa. Vamos supor que você perdeu o celular, então no visor você pode colocar uma rota até chegar ao local onde esse celular está presente. Bom, eu trouxe também essas duas figuras aqui que mostram um filme e um desenho e que esses personagens, aqui tem o Harry Potter e a Sheila da Caverna do Dragão, eles utilizam uma capa, no caso aqui da Sheila, uma capa e um capuz, o Harry Potter uma capa. E o que eles têm em comum? Eles tornam a pessoa invisível. Isso aqui é chamado de capa da invisibilidade. Isso aqui era sonho de muitos adolescentes, né, ter uma capa dessa. Será que isso já existe? Bom, então, algumas empresas estão investindo nesse tipo de produto, tá? Que eles pretendem camuflar um objeto que está após esse produto. Então, por refração, eles conseguem esconder, camuflar. Isso aqui está sendo bem investigado e investido, por exemplo, na indústria bélica, onde soldados eles podem se camuflar contra dentro de um combate, numa guerra. Então, isso aqui está sendo bem investido e é um produto bem interessante. Bom, uma coisa importante que eu queria destacar é sobre a nanotecnologia no cinema. Então, a indústria cinematográfica ela cria conceitos, tendências. Ela usa o termo nanotecnologia para quase tudo. Muitas das vezes é de forma equivocada. Mas com a intenção de tornar esse filme mais atrativo, né, para quem vai assistir. Então, o que eu gostaria de destacar é que pode ser uma realidade, tá? Que já está em fase de investimento, de pesquisa, enfim. Então, tem esses dois exemplos aqui desses filmes do Ben 10, do Iron Man, do Homem de Ferro, que a temática é nanotecnologia. Até aqui está sendo empregado de forma correta, mas outros, como eu falei, de forma equivocada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na saúde a gente busca um tipo de tratamento utilizando nanotecnologia. E esse tratamento ele já foi reportado em alguns filmes. Esse aqui é um filme de 65 chamado de Viagem Fantástica, que mostra muito bem isso daí. Então, são cientistas que estão no tamanho bem reduzido, miniaturizados. Eles foram injetados no corpo de um de seus colegas e por meio também de um submarino nuclear microscópio. Então, essas pessoas elas têm o objetivo de cuidar, né, de salvar a vida desse colega. E com isso, eles vão, então, atravessar várias partes do corpo, sistema circulatório, no sistema gastrointestinal. Então, eles tentam lutar contra essas defesas do corpo. E o objetivo é justamente salvar a vida. O que isso pode ser realidade no futuro? O que se busca na nanotecnologia?
se busca, por exemplo, inserir nanorobôs que eles podem reparar algum desequilíbrio no nosso organismo. Por exemplo, cápsulas que podem liberar substâncias automaticamente, também cápsulas que podem liberar outras substâncias, outros produtos que, por exemplo, podem retirar uma parte, um fragmento, por exemplo, DNA que tá com defeito, pode retirar de alguma célula que está inativa, está com algum defeito, e com isso pode reconstruir o nosso organismo. De tal maneira também que, vamos supor, se der algum problema em uma célula neuronal, em algum neurônio, pode fazer a retirada disso daí e a substituição por um nanochip. Bom, e quanto aos outros setores, o que vocês sabem que existe, o que vocês já utilizaram? Então, existem vários produtos no mercado, tá? Então, eu trouxe aqui o exemplo dos produtos utilizados na área do esporte. Então, por exemplo, raquete, taco de beisebol, as bicicletas, elas vêm sendo construídas com nanotubos de carbono. E qual é a vantagem disso? É tornar esse material mais leve e mais resistente. Na saúde, temos nanomedicamentos, fotoprotetores. Também na indústria de tintas, temos várias tintas também que são utilizadas. Então, tem várias marcas, vou dar um exemplo aqui. A Shaw Willis, por exemplo, ela lançou um produto que os pigmentos estão nanoparticulados. E esses pigmentos têm um efeito em controlar a contaminação microbiana. Então, qual é a importância disso? Imaginem se faz a pintura, por exemplo, de um hospital, de uma sala cirúrgica. Imagine esses ambientes que não pode ter nenhum crescimento, nenhuma contaminação microbiana. Então, são ambientes que, se ocorrer isso daí, há uma possibilidade de uma infecção hospitalar. Então, quando você aplica esse tipo de tinta, esses pigmentos nanoparticulados eles podem controlar e inibir a contaminação. Então, isso é muito legal, é bem importante, em ambientes que precisam ter esse controle de contaminação. Outro exemplo de nanomateriais utilizados na indústria de automotivos. Então, por exemplo, nanoemulsão de carnaúba, que faz uma proteção da pintura do carro. Temos também um insulfilme contendo nanocerâmica, então nanopartículas de cerâmica, que tem a função então de proteção infravermelha e ultravioleta. E o outro exemplo bem importante de um produto que foi lançado é um produto que ele é utilizado como um fluido lubrificante do motor. Tá? Então, com o passar do tempo, o motor ele vai sofrendo ranhuras na superfície do metal. E com essas ranhuras, pode ser que haja um acúmulo de limalhas de metal, gordura, gordura, né, do lubrificante. E com isso pode reduzir a eficiência do fluido, né, do motor, do lubrificante, e com isso diminuir a vida útil do motor. Então, com esse tipo de produto, se pode preencher essas ranhuras e, ao preencher essas ranhuras, se pode, então, aumentar a eficiência do fluido e, com isso, também aumentar a vida útil do motor do veículo. Bom, temos também exemplos na eletrônica. Então, essa indústria movimenta bastante, com a aplicação de produtos numa escala bem menor. Tá? Então, temos, por exemplo, aqui os nanochips.
Então, esses nanochips, eles são produtos que são constituídos por transistores. Então, na verdade, o transistor está numa escala nanométrica e, com o passar do tempo, cada vez mais temos transistores em tamanhos bem menores. Então, aqui tem um exemplo de um de 32 nanômetros e outro de 22 nanômetros, da Intel. Tá? Então, isso aqui é para laptop. Mas existem para smartphone transistores de 7 nanômetros, 9, 5 nanômetros. Tá? Então, quando vocês forem olhar, por exemplo, uma propaganda da Samsung, foi lançado o Snapdragon de 5 nanômetros. Então, estão se referindo a esses transistores. E qual é a vantagem disso? Quanto menor a técnica de fabricação dos chips em nanômetros, mais desses elementos podem ser encaixados no componente, então mais poder terá esse processador. Então, ele vai ficando mais potente. E outra vantagem é que aumenta também a eficiência de energia. Então, você pode ter, por exemplo, smartphones e laptops que possam durar mais de 2 dias sem precisar fazer o carregamento da bateria. Então, isso é bem legal. Uma outra coisa bem interessante para smartphones e televisores é a questão da tela. Existem vários tipos de tecnologia para a utilização dessas telas. Temos, por exemplo, a LED. E temos agora a micro LED, que ela é bem avançada, bem melhor que a LED, também numa escala nanométrica. E temos a OLED. E, parecido com a OLED, temos a QLED. Então, a OLED são diodos orgânicos que emitem luz. Então, na verdade, é um filme orgânico, uma fina camada eletroluminescente que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. Já o QLED, ele é uma associação da tecnologia do LED. Tá? O que é o LED? É diodo, emissor de luz. Tá? Então, o QLED, ele associa o LED com a tecnologia dos pontos quânticos, que são utilizados, nesse caso aí, seleneto de cádmio. Então, são pontos quânticos que são cristais semicondutores com tamanho nano. Então, são tecnologias que podem reduzir o tamanho, a espessura da tela, ao mesmo tempo melhora a qualidade, a resolução da imagem e também ela pode se tornar, por exemplo, uma tela mais flexível. Isso aqui é bem importante então, para emprego em outros tipos de produtos. Ao mesmo tempo, a tecnologia, nanotecnologia, ela vem sendo empregada por outros setores para aplicação em alguns produtos, uma forma de marketing. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Então, eu tenho esse carro aqui, chamado Nano. Foi produzido por uma indústria indiana, com o propósito de ser o carro mais barato do mundo. Eu acredito que, convertendo para reais, 7 mil, 10 mil reais. Então, ele é chamado de nano. Mas será que é um carro nano? Né? Então, ele está utilizando um tamanho reduzido, mas, na verdade, não é um carro tamanho nano. E o outro um exemplo aqui desse produto chamado Nanothermic. Então, ele fala nano, destaca o nano, como sendo isolante térmico. Mas aí, quando olha para o rótulo do produto, vê que a espessura dessas partículas é numa escala milimétrica. Então, numa escala bem maior que a escala nanométrica. Isso não quer dizer que o produto não seja bom, mas mostra que está utilizando esse termo nano como marketing. E, na verdade, esses produtos não possuem nanopartículas em sua composição. Bom, e para a medicina? Será que a nanotecnologia ela é realidade
ou será futuro? Bom, então, essa primeira figura aqui mostra a aplicação da nanotecnologia em diversas áreas, em diversos setores. Então, podemos ver que os setores onde há um emprego maior é eletrônica, que eu falei agora há pouco, de materiais, e a indústria farmacêutica. Tá? Então, é um setor que tem bastante interesse nessa área. E quando se fala de medicamentos, os nanomedicamentos utilizados, então, mostra que o principal interesse da indústria é para investimento em algumas doenças específicas, como a doença cardiovascular, doenças oncológicas e as doenças neurológicas. Tá? Então, aqui é o principal setor, as principais doenças que as indústrias estão investindo para o desenvolvimento de medicamentos. Eu trouxe aqui um outro exemplo de um tipo de produto que foi avaliado por pesquisadores aqui brasileiros da UFSCar, né? Então, que avaliaram uma máscara utilizando nanopartículas de prata para prevenção da transmissão, tá? Da Covid-19, do vírus. Então, o que observaram? Aqui tem a figura que mostra, essa imagem mostra, então, a máscara, né, contendo, então, o tecido de algodão, e nesse tecido está impregnada as nanopartículas de prata. Então, o que observaram? A nanopartícula de prata ela já vem sendo empregada em outros produtos com esse efeito antimicrobiano, antiviral, e fizeram essa avaliação, então, embebendo essa máscara com nanopartícula numa solução ou numa suspensão que possuía o vírus. E com isso, observaram a carga viral. Será que ela aumentou, diminuiu a carga viral quando comparado com uma máscara sem nanopartícula? Então, observaram que essas máscaras com nanopartículas de prata reduziram em até 99, acima de 99% a carga viral, quando comparado com a máscara sem as nanopartículas de prata. Então, um resultado bem interessante que mostra a relevância da nanotecnologia nessa questão da prevenção da Covid-19. Bom, quando se fala, então, de produtos na área de saúde e produtos na área farmacêutica, chamamos de nanobiotecnologia. Então, a nanobiotecnologia vem sendo utilizada no emprego, então, de medicamentos e cosméticos, e os principais produtos que são utilizados são esses que eu trouxe, como lipossomas, dendrímeros, nanopartículas lipídicas sólidas, micelas poliméricas, as nanopartículas poliméricas, como a nanocápsula e a nanosfera, e nanopartículas metálicas. Existem outras, mas essas são as principais, as que têm maior foco na pesquisa e também na indústria farmacêutica. Bom, o que esses sistemas nanoestruturados eles têm como vantagem? Alguns deles se pode ter um sistema de liberação controlada. Tá? Esse sistema de liberação controlada ela pode ser característica de nanopartículas, nanocápsulas, de lipossomas, mas também de outros produtos farmacêuticos, como, por exemplo, os pellets, sistemas matriciais que possuem polímeros. Mas o que eu quero mostrar aqui é qual é a relevância disso quando é utilizado em sistemas nanoestruturados. Então, temos a redução do número de doses. Então, por exemplo, se o paciente no medicamento convencional ele utilizar uma dose a cada 4 horas, então 6 vezes ao dia, com medicamento
num sistema de liberação controlada, pode ser que essa aplicação seja uma vez por dia ou de 12 horas. Outra questão é que existe maior tempo de permanência na circulação. Uma característica bem importante é que esses sistemas nanoestruturados, como é o sistema de liberação controlada, se encapsular o ativo, eles conseguem proteger o ativo de uma possível degradação, quando o ativo ele é muito sensível, ele é instável. Também pode ocasionar a diminuição da toxicidade e uma maior eficácia terapêutica. Por que isso? Porque se o fármaco ele for muito tóxico, quando você coloca ele no sistema de liberação controlada, você consegue colocar uma menor quantidade do fármaco. Então, você consegue então diminuir a sua toxicidade. Apesar de colocar uma menor quantidade, você consegue obter uma maior eficácia terapêutica. Então, existem poucos produtos no mercado, eu trouxe alguns, como o Supralip NT de nanotecnologia, que ele é composto por fenofibrato. Esse fármaco geralmente é utilizado em 200 miligramas. Então, a dose usual dele é de 200 e aqui é 145. Bom, então, esse fármaco ele é utilizado para a hipercolesterolemia e é popularmente conhecido como colesterol alto. Tá? Então, o que aconteceu? Essa empresa ela utilizou uma tecnologia de nanocristais, onde se reduz o tamanho da partícula em tamanho tão pequeno até chegar na escala nano. Qual é a vantagem disso? Esse fármaco ele tem uma baixa solubilidade. Então, essa baixíssima solubilidade dificulta a absorção dele. Então, quando você consegue reduzir para nanocristal, você consegue aumentar a solubilidade, você aumenta a velocidade de dissolução. E isso com uma dose bem menor. Então, isso aqui é um desafio para a indústria, porque quando você reduz muito o tamanho da partícula, existe uma tendência das partículas se agregarem. Então, com isso, o medicamento pode perder a sua estabilidade e vai perder também essa qualidade. Bom, então o desafio para a indústria é, após a redução desse tamanho e o objetivo de evitar essa agregação, ela utilizar as ferramentas da tecnologia, a farmacêutica, como o emprego de recipientes que evitem essa agregação. Então, recipientes como, por exemplo, polímeros, surfactantes, eles tornam essa formulação mais estável e evita a aproximação de uma nanopartícula, nanocristal, com outro nanocristal. Um outro produto bem interessante é o Doxil. Ele foi lançado aproximadamente há 25 anos e depois o Mioset. E o que esses produtos têm? São lipossomas contendo o fármaco chamado doxorubicina. Então, o doxorubicina é um fármaco que tem alguns efeitos adversos. Um que é bem relevante é o efeito cardiotóxico. Então, essa substância é muito cardiotóxica e, com isso, tem uma considerável mortalidade. Então, o que esse medicamento proporcionou foi a redução da cardiotoxicidade para valores muito pequenos, menos que 10% dos pacientes que fazem uso da doxorubicina nanoencapsulada em lipossomas. Então, esse é um primeiro produto que tem então essa função de reduzir essa difusão miocárdica. Então, isso tem um impacto bem relevante para pacientes que precisam da doxorubicina e que são cardiopatas. Outro produto bem legal que foi lançado é a Nanoterm. Ele já foi investigado nos Estados Unidos, na Alemanha, e são nanopartículas magnéticas utilizadas para glioblastoma, que é um tumor bem agressivo. Então,
Esse nanoderme são nanopartículas de ferro que proporciona a geração de calor no tratamento por hipertermia magnética. A introdução de nanopartícula magnética diretamente no tumor, em seguida, são aquecidas por meio de um campo magnético chamado de alternativo. Bom, mantendo então o tecido circundante saudável. O que acontece? Ele atua nas células tumorais e nas outras células ele deixa essas células saudáveis. Então, nessa técnica, é uma técnica de abrasão por campo magnético, que as células tumorais elas respondem a uma variação de temperatura. Porque quando você aplica o campo magnético e causa o movimento das partículas que foram injetadas, isso vai gerar aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura pode ser suficiente, então, para matar as células tumorais e não as células sadias. Outro medicamento é o Abraxane, uma suspensão injetável que contém paclitaxel. Então, nesse sistema, temos nanopartículas ligadas à albumina. Esse produto também é bem interessante. Bom, eu trouxe aqui a importância da nanotecnologia para a indústria e também os desafios que podem ocasionar. Então, nessa primeira figura mostra o fluxo de caixa. Por que eu trouxe essa figura? É justamente para comparar um produto farmacêutico convencional, sem nanotecnologia, com um produto farmacêutico contendo nanotecnologia. Então, na linha tracejada, temos o medicamento convencional e na linha contínua, temos, então, o medicamento com nanopartículas. Então, o que acontece? No medicamento convencional, nessa figura mostra, na parte superior, o lucro, e na parte inferior, a perda. Essa perda eu chamo de o que foi gasto com investimento. Então, para o medicamento convencional, o que acontece? Existem investimentos na pesquisa. Então, esses investimentos são, começando pela descoberta do fármaco. Então, imaginem, de 10 mil moléculas que são avaliadas, aproximadamente uma consegue consegue se tornar um medicamento, consegue chegar às prateleiras da farmácia, consegue chegar aos hospitais. Então, o investimento é muito alto e nesse investimento você pode você descarta algumas moléculas que você está estudando. Então, é um investimento para a descoberta do fármaco e depois para a avaliação do seu efeito biológico, uma avaliação das suas propriedades químicas, propriedades físicas, as físico-químicas, que são ensaios de pré-formulação. Posteriormente, tem os ensaios pré-clínicos, que são ensaios em cultura de células, em animais roedores, camundongos, ratos, coelhos, cães, enfim. E depois temos as outras fases clínicas, a fase 1, fase 2, fase 3, até registrar esse medicamento. Então, leva um tempo muito grande, aproximadamente de 10 a 15 anos, para lançar o produto no mercado. Então, temos dois eventos aí. A questão do tempo, demora muito para lançar esse produto, e também a questão do custo do investimento. Bom, chega no ponto que esse medicamento, então, ele é lançado no mercado, e aí a curva, aqui na figura tem a curva em que há o aumento de venda com o aumento de lucro. Até chegar um ponto, um pico, que depois cessa esse lucro. Então, o lucro vai decaindo. E por que isso ocorre? E justamente nessa fase, nesse tempo que está diminuindo o lucro da empresa,
é o período que cessou a sua patente. Então, quando expira a patente, as outras empresas lançam produtos, medicamentos que a gente chama de genérico, e os medicamentos similares, que têm uma fórmula bem próxima do medicamento de referência, tá? Mas esses produtos não investiram com marketing, com pesquisa, com pesquisadores, com voluntários, com clínicas. Então, elas fizeram uma cópia dessa formulação, né, uma formulação bem próxima, e aí lançaram isso no mercado com um custo bem menor. Então, com isso, com essa concorrência, a empresa que investiu nesse medicamento de referência consegue ter uma perda de lucro. Bom, então, em relação ao medicamento nanoparticulado, o que acontece? Geralmente, ele utiliza o mesmo fármaco que já foi investigado por ele, né, no passado, e com isso já foram realizadas várias pesquisas. Então, ele não precisa mais fazer essa pesquisa, então reduz o seu custo com pesquisa. Reduz o seu investimento com pesquisa e acrescenta algumas pesquisas que são necessárias para avaliar aquele medicamento que está com nanopartículas. De qualquer forma, o custo de investimento é bem menor que o medicamento convencional. A gente já conhece o fármaco, já sabe como ele funciona, já sabe como é que ele vai funcionar nos pacientes, nos animais. Então, já tem vários resultados que vai dar subsídio para os outros ensaios que ele vai realizar. Bom, então, com isso, o custo de investimento é bem menor, tá? Essa área azul, o custo é bem menor, e também observe que o tempo é bem menor que o medicamento convencional. Tá? Então, ele reduz o seu tempo, reduz o custo, então ele consegue ter um lucro, um retorno, num tempo bem menor. Então, o retorno de investimento vai ser bem maior, um retorno maior em relação ao tempo, e também em relação às vendas. Consegue ter um aumento de lucro quando esse produto é lançado no mercado, até chega um ponto que ele é constante, ele não cai como no medicamento convencional. Por que isso? Porque esse tipo de produto ele é mais difícil de ser copiado, de ter um medicamento similar, um medicamento genérico. Porque se a empresa faz um medicamento que tenha partículas num tamanho diferente, mesmo na escala nanométrica, isso pode ter efeitos diferentes também, maior ou menor que o medicamento de referência. Da mesma maneira, ela pode utilizar alguns recipientes que são diferentes dos recipientes do medicamento de referência, do medicamento que as pessoas costumam chamar de medicamento original. Então, é mais difícil de fazer e lançar um medicamento similar e também genérico, porque esses medicamentos não são bioequivalentes. Eles possuem uma biodisponibilidade bem diferente quando se compara, então, um medicamento que tem nanopartículas com medicamentos convencionais. Então, é um medicamento mais complexo de se ter uma bioequivalência. Então, essa é a grande vantagem para a indústria farmacêutica, que é essa questão da propriedade intelectual com a nanotecnologia. Bom, sobre os desafios, eu destaquei aqui alguns pontos, como recipientes, os solventes orgânicos, escalonamento e o produto final. Então, recipiente, então, são aquelas substâncias químicas que são utilizadas para, juntamente com o fármaco, transformar isso no medicamento. Então, o recipiente, existem vários projetos de pesquisa com nanotecnologia, são projetos excelentes, mas alguns desses projetos utilizam recipientes que são de alto custo, são recipientes que não são de grau farmacêutico, são recipientes que não têm a pronta entrega numa alta escala, não tem em uma grande quantidade para ser fornecido. Então, com isso, aumenta o custo,
aumenta a complexidade e fica difícil a transposição, então, de tecnologia das universidades, dos laboratórios para a indústria. Então, o que eu sugiro? É trabalhar com recipientes que são mais comuns, né? Por exemplo, polímeros que têm uma rota sintética bem elucidada, bem simples, ela é muito utilizada, que tem um baixo custo, que ela tem uma boa compatibilidade com a indústria, enfim. Uma outra questão é sobre os solventes orgânicos. Então, como eu falei dos lipossomas, os lipossomas eles têm no seu processo de desenvolvimento, de fabricação, utiliza bastante solvente orgânico. Esse solvente orgânico tem que eliminar desse produto final. Então, o que a gente vai fazer com esse solvente? A gente vai descartar, vai reaproveitar, reciclar o solvente, se descartar. Como é que vai ser esse descarte? Então, é um tipo de solvente que pode levar a danos ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, se não conseguir remover todo o solvente do medicamento e tiver ali traços de solvente, pode levar também a danos tóxicos ao paciente. Então, solvente é uma coisa bem importante, tem que levar em consideração, que é um desafio para a indústria farmacêutica. Outra questão é o escalonamento. Então, no escalonamento, você muda então de um back, por exemplo, com misturador, com o ultraturx num tamanho bem pequeno. Você utiliza, você transfere essa tecnologia, essa formulação para equipamentos numa escala piloto, numa escala semi-industrial. Então, com isso, você tem uma variação, são vários fenômenos que o fármaco pode estar suscetível. Se o fármaco, por exemplo, for sensível à alta energia, a mudanças drásticas de energia, de temperatura, se ele for sensível físico e também quimicamente, pode ter alguma degradação desse fármaco. Então, tem que se avaliar bem o escalonamento. E outra questão é o produto final. Então, geralmente, desenvolve, por exemplo, vamos supor, um produto em que ele está no meio líquido, o nanopartícula está no meio líquido, e você quer transformar isso para um medicamento sólido. Não sei se vocês sabem, mas os medicamentos mais comercializados, os mais utilizados, são os medicamentos sólidos, como, por exemplo, cápsulas, comprimidos. Então, para utilizar produtos que estão então dispersos no líquido, vamos supor, no meio aquoso, você precisa remover a água. E aí vai acrescentar outras técnicas que podem encarecer esse processo. Por exemplo, liofilização, spray drying, então leito fluidizado. Então são técnicas que podem encarecer o processo, tá? E outra coisa é que podemos trabalhar então com matrizes. Então, como eu falei, se pode, no caso do exemplo do medicamento nanocristal, se pode trabalhar com matrizes utilizando recipientes ou polímeros que promovam a estabilidade desse fármaco, evitando que o fármaco fique agregado, uma molécula a outra, ou uma nanopartícula a outra. Então, como evita essa agregação, você mantém o medicamento mais estável. No entanto, você pode perder um pouco do efeito que você quer obter com o medicamento nanoparticulado. Qual é o efeito? Uma maior biodisponibilidade, uma maior absorção. Então, com um tipo de medicamento que tenha polímeros, por exemplo, você pode retardar ou prolongar a liberação do fármaco. Com isso, você perde o efeito você aumenta o tempo necessário para o medicamento liberar o fármaco. Você altera a velocidade de dissolução.
que é um efeito tão contrário que você quer obter com nanomedicamento. Bom, diferente dos produtos utilizados na indústria farmacêutica, os produtos utilizados como nanocosméticos, existem muitos no mercado. Então, trouxe aqui, por exemplo, uma reportagem que mostra que, para Boticário, esse setor, nanotecnologia, pode levar ao faturamento de 2,6 trilhões de dólares. E aqui essa outra figura mostra que o mercado consumidor de cosmético, ele movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, enquanto que, quando se fala no Brasil, ele é o quarto maior mercado consumidor, ele movimenta 30 bilhões de dólares. Então, mesmo que vários setores estejam em crise, o setor cosmético sempre está em ascensão. Temos diversos produtos no mercado. Eu trouxe aqui alguns. Por exemplo, a Lancôme, ela é uma linha de luxo da L'Oréal, né? L'Oréal a gente pode encontrar nas prateleiras dos mercados, enfim, e ela tem uma linha da Lancôme. São produtos mais aprimorados. Então, a Lancôme lançou esse Primordiale, que são hidratantes utilizados no anti-aging, que contém vitamina E. Então, a vitamina E ela é muito suscetível à degradação. Então, com esse tipo de produto, se desenvolveram então nanocápsulas que revestiram a vitamina. Com isso, evita então a sua degradação. Ela consegue permanecer com um tempo maior de estabilidade. Outro produto lançado pela Boticário, tem um produto nacional, Active Dermato. Ele possui então nanocero. O nanocero se consegue então obter um efeito melhor de hidratação, de uma melhora no aspecto da pele, porque é possível que ocorra uma maior permeação do ativo pela pele. E um produto bem interessante, na verdade, é uma linha lançada por essa empresa japonesa, Foled, que ela utiliza o ácido hialurônico. Então, eu trouxe uma figura aqui que mostra a fórmula estrutural desse ácido. É um ácido que tem um peso molecular muito grande. E, então, para quem sabe, os produtos que existem no mercado com ácido hialurônico, muitas das vezes não fazem o efeito esperado. Por quê? Porque com um peso molecular muito alto, ele não consegue atravessar as barreiras da pele, como o extrato córneo. Então, o que essa empresa fez? Ela clivou a, a molécula do ácido hialurônico em pedaços bem menores, são subunidades, em tamanhos nanométricos. Então, com isso, esses produtos eles conseguem permear a pele com maior facilidade, conseguem alcançar uma maior profundidade da pele e, com isso, tornam a pele com uma elasticidade melhor, rigidez, a tenuidade bem melhor. Então, são produtos bem interessantes. E outro que eu gostaria de mostrar é um perfume lançado pela Chanel, chamado Allure, tem masculino e feminino. E qual é a grande sacada desse tipo de perfume? Com o intuito de melhorar a fixação, utilizaram, então, nanopartículas lipídicas sólidas. Essas nanopartículas lipídicas sólidas, então, elas aprisionam a fragrância e lançam a fragrância de uma maneira prolongada. Lança aos poucos a fragrância, com isso, o perfume tem um efeito por um tempo bem maior em relação a um perfume convencional. Quais são os desafios para a inovação em nanocosméticos? Então, trouxe aqui alguns desafios de alguns tipos de produtos. Alguns já falei aqui. Temos os filtros solares. O que te objetiva? Melhorar a retenção cutânea, ele ficar mais tempo na pele e ter uma resistência à água.
As vitaminas e os antirradicais livres têm que ter uma melhor estabilidade e uma maior permeação na pele. Os perfumes, como eu falei, tem que ter uma ação prolongada, um melhor tempo de fixação. Os antissinais, também uma maior permeação na pele e uma redução de odor, que pode ser alcançada com o uso de nanocápsulas que revestem os ativos que têm um sabor ou um odor desagradável. Os hidratantes que objetivamos aumentar a hidratação da pele por meio, então, de uma melhor absorção. Bom, essa figura ela mostra o que possivelmente pode ocorrer com um produto nanotecnológico. Então, um produto convencional, um medicamento cosmético aplicado à pele, ele pode ficar aprisionado no extrato córneo, então ele não consegue alcançar camadas mais profundas. Entretanto, o medicamento com nanotecnologia, ele consegue passar com maior facilidade pelas barreiras do extrato córneo. Então, temos aqui uma facilidade para passar entre as células do extrato córneo e intracelular, de maneira intracelular. Entre as células passa pela a barreira lipídica, é uma matriz lipídica que é composta por colesterol, entre várias substâncias. O que eu quero mostrar para vocês que isso aqui é bem legal, bem interessante, porque quando você consegue alcançar camadas mais profundas da epiderme, você possivelmente tem um efeito bem melhor. No entanto, existem casos que não se pode alcançar camadas mais profundas. Por quê? Se o fármaco for muito tóxico ou o ativo cosmético for tóxico, ele pode chegar à circulação. Então, chegando à circulação, pode ter um efeito geral. É um efeito que a gente não quer. E outra questão, existem alguns produtos que não podem passar, eles têm que ficar exatamente na superfície da pele para proteger a pele. No caso, por exemplo, de fotoprotetores, no caso também de produtos utilizados como maquiagem. Então, eles não podem passar pela pele. Então, quais são as preocupações? Eu trouxe aqui alguns exemplos de nanopartículas que são empregadas em esmalte, né? Esse produto tem nanopartícula, batons, que podem também ter pigmentos de forma nanoparticulada, e também produtos para embelezamento, como maquiagem, um pó compacto, que possui nanocristais. Bom, então, o esmalte, ele tem uma grande possibilidade de atravessar a barreira da unha. Então, a unha ela é bem permeável. Então, quando se reduz o tamanho das partículas, há uma possibilidade maior de passar pela unha e atingir a pele. E, com isso, pode ter um efeito tóxico, ou então um efeito que não é desejável. Então, quando eu falo de efeito tóxico, a gente tem que pensar não daqui a 10, 15 dias, um mês, tem que pensar daqui a 5, 10 anos, 15 anos. O que isso pode levar ao nosso organismo? Da mesma maneira que o batom, que o nanocristais, né, isso aqui não precisa passar pela pele, pode ficar na superfície, então não precisa ser tamanhos bem pequenos. Mas o que gostaria de destacar são os fotoprotetores. Os fotoprotetores, eles vinham alguns anos atrás com uma filosofia de utilizar a nanotecnologia para ter um efeito melhor. Muitas das vezes esse efeito melhor mas como questão de marketing. Mas isso não é interessante. Tanto é que eu trouxe aqui um exemplo, dentre vários, que na Europa, por exemplo, as empresas estão colocando no rótulo que aquele produto não tem nanopartículas de óxido de zinco, que é um tipo de filtro. Assim como não tem fragrância, não foi testado em animais, é um produto vegano. Mas qual é a tendência? É indicar que aquele produto não tem nanopartículas.
Porque não importa, o fotoprotetor não pode passar pela pele. Essa figura mostra como que eles podem agir na nossa pele. Então, qual é o mecanismo que eles fazem para proteger contra a radiação ultravioleta? Então, temos filtros químicos, filtros minerais. O filtro químico ele faz uma proteção de tal maneira que, ao incidir a radiação ultravioleta na pele, tá? Então, ele passa pelo fotoprotetor, e esse fotoprotetor, os filtros eles sofrem modificações, reações químicas, que vão transformar, então, a energia ultravioleta em infravermelho, em calor. Então, ele dissipa em calor, com isso protege a nossa pele. No entanto, esses produtos também não podem ser nanoparticulados, porque essas substâncias têm se observado nos estudos que algumas são bem agressivas à pele, podem ser irritantes. Então, é bom não utilizar esse tipo de tecnologia para esses tipos de filtros solares. Para filtros minerais, eles são bem procurados. Por quê? No filtro normal, o que acontece? A radiação incide. Então, temos aqui a radiação UV, ela incide. Ele funciona como um espelho, ele vai refletir essa radiação para fora da pele. Algumas também podem refletir para dentro da pele, isso não é legal, mas geralmente reflete para fora da pele. Quando você utiliza partículas bem menores, você consegue ter uma maior cobertura da pele. Com isso, consegue refletir com maior eficácia. Além disso, além do ativo refletir a radiação, a própria nanopartícula também ela pode refletir. O polímero, as substâncias utilizadas podem refletir. Mas aqui eu quero mostrar que o ideal é não trabalhar com nanopartículas, como eu falei. A própria partícula comum ela consegue fazer esse efeito. Tanto é que alguns medicamentos utilizam o termo nanotecnologia, mas algumas empresas europeias, americanas, não mais utilizam o termo nanotecnologia. Não fala que tem nanopartículas na sua formulação, porque isso pode evitar o consumo. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e eles estão percebendo que não há necessidade de nanopartículas em cosméticos, em alguns tipos de cosméticos. Mas se você quiser trabalhar com nanopartícula para fotoprotetor, eu trouxe aqui um exemplo que seria um pulo do gato. O que você pode fazer? Então, é um artigo que mostra bloqueadores utilizando bioadesivos, nanopartículas bioadesivas. Então, nanopartícula bioadesiva, geralmente, ela contém polímeros bioadesivos, que eles conseguem ficar retidos no tecido. Pode ser na pele, na mucosa. Então, o que acontece? Se for um produto convencional, nessa terceira figura aqui, mostra que ele pode permear a pele. Mas quando for nanopartícula, você espalha a nanopartícula, a formulação na pele, e com o tempo, essa formulação ela não passa pela pele. Ela fica retida. E ela libera aos poucos o ativo. Outro exemplo aqui é um case de sucesso, que foi uma parceria da URGS com o laboratório Biolab. Então, eles lançaram esse produto, que ele é bem legal, um case de sucesso. É por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele utiliza o revestimento polimérico para proteger os ativos que são instáveis. Então, por exemplo, óleo de buriti, octocrileno, avobenzona. Então, aqui é um outro predicado que se pode pensar, uma maneira de proteger os ativos, que eles podem ser degradados pela própria luz, antes de fazer seu efeito como filtro solar. E, além disso, consegue ter uma resistência à água, porque aqui utiliza óleo de buriti. Então, é um produto bem legal que foi lançado então, pela a URGS e a Biolab. E será que tudo são flores? O que eu quero mostrar para vocês também é que a nanotecnologia ele é bem
traz vários benefícios para a nossa saúde, para a qualidade de vida, mas temos que ter alguns cuidados. Então, essas preocupações são principalmente para o meio ambiente, quais são os efeitos negativos que os produtos nanotecnológicos eles podem gerar, e pelo processo fabril, enfim, como toxinas novas, como os poluentes, para a segurança. Por exemplo, a produção de nanoarmas e de balas inteligentes, e também a espionagem com produtos cada vez menores. E o mercado de trabalho, né? Apesar de essa tecnologia pode criar outros empregos, mas também ela pode destruir empregos que utilizam, então, pessoas que trabalham com materiais mais obsoletos, processos de produção que vão ser modificados. Então, são preocupações que eu vou detalhar mais do que a gente pode pensar. Então, é necessário conhecermos a natureza das nanopartículas, quais as características, qual o processo de fabricação envolvido. Então, são informações bem importantes para nos gerar uma certa confiança da segurança desses produtos. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é a possível exposição do trabalhador. Quem está trabalhando com o processo então, de fabricação de algum produto nanotecnológico, o quanto que ele vai ficar exposto a esse produto? O produto consegue permear, passar facilmente pela roupa, pela máscara. E como avaliar esse trabalhador? Qual tipo de rejeito é produzido? Quais materiais são utilizados? Quais produtos tóxicos são utilizados na fabricação? O que acontece quando essas partículas atravessam, elas chegam ao ar, ao solo, à água ou à biota? Como podemos avaliar a exposição, né, à medicina do trabalho? Como é que ela tem que ver isso daí? Em relação à toxicologia de nanomateriais, é o que a gente chama de nano, nanotoxicologia. Essa ciência, ela também estuda esses materiais, então ela se preocupa em verificar, por exemplo, qual é a dose-resposta em relação, por exemplo, a uma quantidade da substância. O que ela pode levar a um efeito? Tá? Como é que é essa dose-resposta? Qual o método apropriado para esses ensaios? Será que o método que é o mesmo utilizado para um produto convencional tem que ser um método mais sensível, um método robusto, sensível para o produto nanotecnológico? Será que o modelo de extrapolação pode predizer a toxicidade? Qual é o mecanismo? E qual é o efeito que pode ocorrer quando uma população humana está exposta? Então, outras questões em relação ao destino ambiental. Será que, por exemplo, os vegetais eles são capazes de se protegerem contra a penetração dessas substâncias numa escala nanométrica? Como que esses materiais são transformados no ambiente? Bom, então, eu gostaria de fechar essa apresentação concluindo que os órgãos regulamentadores precisam fechar a legislação sobre como investigar, como aprovar, como reprovar um nanoproduto, tá? Antes dele ser comercializado. E temos que ter uma atenção sobre essas regulamentações. Se elas são específicas para os produtos nano, né? Muitas das vezes elas não são específicas, isso pode levar a resultados errados. E quantos ou quais os tipos de avaliação de segurança são realizados pelos inúmeros fabricantes de produtos nano? Então, é isso que a gente tem que pensar. Gostaria, então, de finalizar agradecendo, então, pela oportunidade. Aqui está o meu contato, o e-mail, então, da universidade, hugo.favach@unifap, e o meu contato, então, por celular.